El proceso de construcción de la universidad en Brasil es muy distinto del proceso de Argentina o de otros países. Es un proyecto tardío, aunque hubo algunas facultades aisladas en el siglo XIX, solamente en la segunda década del siglo XX se empiezan a construir en Brasil las universidades públicas federales, las universidades nacionales. Nuestra universidad empezó, era muy joven, en los primeros años después de la reforma de Córdoba, pero desde el inicio, ideas de la reforma de Córdoba han pasado por los debates de creación de la universidad brasileña. Fundamentalmente la idea de autonomía y la idea de relación de la universidad con la sociedad. En los años 30, Brasil tiene su primera larga ditadura, el Estado Novo con Getúlio Vargas, e a universidade ha reaccionado à ditadura, ha intentado resistir e ha sido muito atingida durante esse período. E esse processo, depois do Estado Novo, quando realmente se redemocratizou o país, vai caminhando, a universidade se vai democratizando gradualmente, pero, por exemplo, todavia tínhamos cátedras. Quando eu entrei na universidade, em 1967, havia catedráticos das diferentes assinaturas. E, curiosamente, foi durante a ditadura militar que se han puesto fim às cátedras. Não porque se quisiera democratizar a universidade, pero porque se queria departamentalizar o conhecimento e a estrutura universitária como uma forma de dispersar e fragmentar os grupos e manter algum tipo de controle. Os estudantes han tenido um papel muito importante antes da ditadura, durante o governo de João Goulart, e han seguido tendo um papel forte de resistência durante os anos da ditadura militar. Com a redemocratização do país, se hizo uma nova Constituição em 1988, e nesse momento se garantiza na Constituição a autonomia universitária. Se empieza a trabalhar a eleição directa para reitor, se haviam terminado as cátedras, a universidade tinha departamentos e houve cambios importantes depois da Constituição de 88. E sempre as ideias da reforma de Córdoba estavam presentes em todos os debates, pero todavia não são uma realidade completa em Brasil. A autonomia universitária está muito mais no papel que na realidade. Depois que passou esse período da Constituição, a autonomia foi tendo golpes muito violentos por parte de sucessivos governos e também os pressupostos cada vez mais reduzidos. A Universidade Brasileira, Pública Brasileira, hoje vive uma crise muito grande e nos últimos anos, nos últimos meses, situações muito graves de reitores acusados injustamente de corrupção de uma maneira completamente midiática e absurda, generando uma reação nacional e internacional muito forte, pero sempre presentes em toda a luta de resistência a los princípios da reforma de Córdoba, os princípios que hemos reafirmado em las sucessivas reuniões, conferências regionais de educação superior. O sistema universitário público brasileiro, todavia, é gratuito, totalmente gratuito, e com políticas de apoio ao estudante que são significativas, pero todo isso se está reduzindo em los últimos 2 anos. A universidade vive uma ambiguidade muito grande entre uma visão elitista. O sistema hoje brasileiro é fortemente privatizado. Hoje, mais de 85% dos cupos universitários estão em instituições privadas. A universidade brasileira, que fortemente faz extensão e busca diálogos com os sectores populares, é a Universidade Pública Federal. São as universidades também estaduais, as províncias de Brasil têm suas universidades públicas também, todas são gratuitas, todas fazem um trabalho de inserção local e regional importante, e também há algumas universidades comunitárias que não são confessionais, não são religiosas, são universidades de fundações sem fins lucrativos de los municípios, de las alcaldias. Todo esse universo de universidades municipais, estaduais e federais, públicas e gratuitas, essas são as universidades que realmente têm um foco também em lo que é popular. Pero todas as universidades têm o impacto
del modelo hegemônico de qualidade que vem dos Estados Unidos, de los países que hablam inglês, angloparlantes, esse modelo de universidade de investigação elitista e que determina os indicadores que são utilizados globalmente para evaluar a todas as universidades. Nos importa, sim, ter investigação de qualidade científica com os mais altos parâmetros internacionais, pero também não podemos perder nosso vínculo e nosso foco em nossas identidades, em nossa história, em nossas experiências e temos que cada vez mais involucrar-nos com o trabalho conjunto com os vários setores da sociedade para o desenvolvimento social, econômico, ambiental, sustentável de nossos países. Creio que nossas universidades han avançado muito. Os ideais e princípios de Córdoba estão presentes em todo o nosso sistema público, mas é uma luta permanente. Creio que temos que seguir lutando por esses princípios, ressignificá-los à la luz de los novos cenários e novos contextos que estamos enfrentando, pero quizá hoje, mais que nunca, em Brasil particularmente, com um sistema tão privatizado e em que se trata a educação como mercancia em tantas instituições, quizá mais que nunca os princípios de Córdoba nos têm que inspirar e fortalecer para que podamos seguir a luta com a resistência a esse movimento crescente de destruição da universidade pública no país.